Olá, boa noite, pessoal. Boa tarde aí, né? Estamos ao vivo. Deixa eu mexer aqui. Estamos ao vivo. Já tá funcionando? Alô, alô? Aqui já aparece ao vivo. Estamos ao vivo aqui com a Virgínia. Eu não sei se está funcionando, gente. Para mim, quando a gente recomeça a fazer live, para mim é como se fosse a primeira vez. Eu tô nervosa e hoje eu tenho aqui uma convidada especial. Eu preciso saber de vocês se o som está bom, porque eu tentei botar meu fone, não funcionou. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Então, se alguém puder dizer, se alguém puder dar um feedback, se, se vocês conseguem ouvir a gente, que eu tô tentando acompanhar aqui. Hoje estamos recomeçando um momento de live. Vou tentar fazer uma live por semana e para recomeçar esse ano, para começar esse ano de 2024, eu tenho uma pessoa mais do que especial que está fazendo um trabalho maravilhoso, que é a Virgínia. Ela, além de ser autista e TDAH, ela é especialista em narcisismo, gente. Então, para mim, não tinha outra pessoa para voltar a fazer essas lives, para falar de um assunto tão importante que, para falar a verdade, foi o narcisismo foi o que fez a minha vida no passado se tornar do jeito que ela se tornou. Difícil, né? Mas enfim, eu quero saber de vocês. Vocês conseguem me ouvir? Boa tarde, né? É que aqui já são 10 horas da noite. Mas aí são 4 horas a menos, né? 18, 19, 20, 18 horas aí no Brasil, né? Então, boa tarde, gente. Me contem de vocês, de onde vocês estão falando. Porque eu tenho aqui também uma lista de perguntas para a Virgínia, mas é óbvio, como sempre, eu vou dar prioridade para vocês que estão aí e vocês que têm perguntas para ela. Virgínia, fala um pouco do seu trabalho, fala um pouco de você, que eu estava aqui conversando com a Virgínia antes de começar essa live, estava dizendo quanto o trabalho dela já é tão importante, porque quando eu falei que ia fazer uma live sobre narcisismo, muita gente me falou o nome dela. Então, o trabalho dela é muito importante. Então, ela é uma neurodivergente que entende de narcisismo. Então, não podia ser outra pessoa, né, para vir falar sobre narcisismo aqui no canal. Virgínia, fala um pouco de você. Tá, querida, muito obrigada. Muito bom estar aqui com você, com vocês, né? A família Tagarela. Muito bom estar aqui mesmo. Obrigada mesmo pelo convite. E eu sou psicanalista clínica, também sou terapeuta Ayurveda. E eu entrei nesse mundo do narcisismo através da minha vivência familiar com uma família disfuncional. Então, ao descobrir, na época eu estava fazendo faculdade de nutrição, não tinha nada a ver, né, com o assunto. Eu acabei saindo da nutrição, embarcando na psicanálise, porque eu entendi que essa cura tinha que chegar para outras pessoas também, né? Então, eu descobri o narcisismo e em seguida me formei. Fiz os 2 anos e meio da formação da escola de psicanálise e pude e posso levar, né, a informação através da internet e a cura também através de um curso online que eu leciono, que é o Como Superar Mães Narcisistas, os atendimentos também. Então, dessa forma que eu informo, mas levo cura também, porque não só falar sobre isso é importante, o sobrevivente, eu falo que não é mais vítima, né, é sobrevivente, ele se curar, né, catar seus caquinhos, e reconstruir a sua vida e ser feliz, porque é possível ser feliz após o abuso narcísico, né? Então, o meu Ainda bem, né? trabalho é informar a sociedade, principalmente, que ainda é um assunto tabu, né? Principalmente no contexto familiar, né? Tem toda uma questão Sim. religiosa, uma questão da população em todos os países, em todo mundo, né? De achar que família ela não pode ser quebrada e muitas vezes o que as pessoas pensam que é família nunca foi família, foi sempre uma enganação, né? E as pessoas não entendem isso, né? Ai, não acredito que isso está acontecendo, que essa família está sendo desconstruída, que isso não é de Deus e não é bem assim, né? A gente não vai entrar na espiritualidade, mas
Nem tudo que parece é, né? Por isso que é tão importante a gente falar que famílias disfuncionais existem, mulheres disfuncionais, homens disfuncionais existem. E alguns têm transtorno de personalidade, não só narcisismo, né? Transtorno de É, personalidade antissocial também, que é psicopatia, que as pessoas acham que é aquele ser dos filmes, né, que está lá cometendo aqueles crimes horrorosos, com assassinatos. Muitas vezes o psicopata, como tem um livro, né, mora ao lado e você nem sabe. E tá por aí. Tem família, casa, tem filhos, tem uma vida dupla, parecem né? pessoas normais, sem transtorno, mas não é bem assim, né? Exatamente. Então, Virgínia, temos estou aqui aqui a pessoas. postos. Obrigada pela sua presença. Temos aqui pessoas de Jacareí, Campina Grande, Paraná, do meu Paraná, gente. Ariana, Bahia, Brasília, Distrito Federal, interior de São Paulo. Pessoal, sejam bem-vindos. Se vocês tiverem perguntas durante a live, pode jogar, que eu vou dar preferência para quem está online. Agora, eu tenho aqui uma lista de perguntas para a Virgínia, e são perguntas assim muito importantes. Eu adicionei algumas também minhas, né, próprias, porque como é um assunto que, né, como a Virgínia falou, é tabu, então é um assunto que está começando a ser falado agora, ainda bem, né? Porque antes tarde do que nunca, né? Essa que é a Verdade. verdade. Então, Virgínia, vamos começar. Primeiro, a coisa mais importante, como saber se alguém da família é narcisista? É, costumo dizer que o ponto principal para saber se você está num relacionamento com uma pessoa narcisista, se você tem convívio, é o sentimento de culpa. Você sempre se sente errado. Sempre você Hum, se sente defeituoso ou defeituosa. Você sente que você está fazendo errado. É como pisar em ovos. Existe um medo constante, uma sensação de: será que o que eu estou fazendo vai desagradar essa pessoa? Será que se eu falar isso eu vou magoar essa pessoa? Há sempre um conflito interno e um sentimento de: ai, será que eu vou agir errado com essa pessoa? E será que essa pessoa não vai se magoar? E sentimento de culpa, uma culpa por tudo. Tudo você se sente culpado, tudo você se sente culpada e você não entende por quê. Porque a pessoa narcisista que tem esse transtorno de personalidade, e falar, é muito importante a gente falar isso, falar desse assunto não significa que a gente está cometendo psicofobia, assim como se fala sobre o autismo, assim como se fala sobre insônia, sobre depressão, doenças como o transtorno bipolar, por exemplo, não significa que a gente está cometendo psicofobia, a gente está informando a sociedade. E essas pessoas com transtorno de personalidade narcisista são extremamente manipuladoras. Não existe uma pessoa narcisista sem ser manipuladora. Então você se encontra num jogo de manipulação, aonde você se sente um verdadeiro lixo para que essa pessoa se sinta melhor, para que ela se sinta um ser melhor, para que ela se sinta superior. Existe um eu muito grande, né? Dentro da psicanálise a gente chama de self grandioso. Essa pessoa se sente superior, só que para ela se sentir superior, porque ela no fundo dela ela não se sente assim, é uma defesa do ego dela, ela diminui quem está à sua volta, principalmente a pessoa que ela escolhe como bode expiatório, como a culpada de toda a desgraça de sua vida. Se porventura você que está assistindo é o bode expiatório, você vai sentir culpa nessa relação. Você vai sentir que você é errado, que você é defeituoso. Você vai sentir que tem algo errado e você precisa ter cuidado ao lidar com essa pessoa. Te causa ansiedade, por exemplo, ao interagir com essa pessoa. Ou quando você interage com essa pessoa, depois você fica triste. Uma amiga, ou um namorado, ou a esposa, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, a irmã. Toda vez que há essa interação, você sente um incômodo, uma ansiedade e um alívio quando não está em contato com essa pessoa. Quando essa pessoa não está em casa, você, graças a Deus que essa pessoa não está em casa, que agora eu consigo ficar tranquila, você fica hipervigilante, né? Porque o narcisista ele deixa um rastro de traumas, muitas vezes até estresse pós-traumático complexo. E no estresse pós-traumático complexo, você tem hipervigilância, que é qualquer ruidinho, qualquer coisa você se assusta, uma hipervigilância, aquela pessoa está chegando, se está saindo, e quando essa pessoa sai, é que você, ou você não está na presença dessa pessoa, é que você sente tranquilidade, paz, e consegue ter um
pouquinho de harmonia. Estando perto E dessa quando você pessoa, sente, desculpa interromper, mas quando você sente esse alívio, que você falou que se sente um alívio quando a pessoa não está, é um alívio seguido de culpa, geralmente, ou pode acontecer, ou não necessariamente? culpa pela pessoa não estar perto, Culpa porque você se sente aliviada de que a pessoa não está ali. mas por se sentir aliviada, a pessoa não está ali, sente culpa por isso. Isso. Isso, por vezes sim, ou culpa de coisas do dia a dia. Por exemplo, a mãe narcisista, o parceiro narcisista, ou a parceira reclama e te joga indiretas de que você está acima do seu peso, que você está velha, que você está gorda, que você está com muitas olheiras, e você sente culpa por não estar à altura da pessoa narcisista. Se é um filho ou uma filha, esse pai ou essa mãe, você está ali integralmente ajudando. E tudo que você faz, mesmo se você doar seu fígado, não vai ser o suficiente para essa pessoa narcisista. E essa demanda que eles têm é muito grande. E quando você pensa que conseguiu agradar, você não conseguiu, porque é impossível satisfazer totalmente a pessoa narcisista. E aí você sente culpa por se sentir inadequado. E fica se perguntando onde eu falhei. Será que era para eu ter feito desse jeito? Será que era para eu ter feito isso melhor? Será que era para eu ter falado? Será que não era para eu ter saído? Era para eu deixar de me divertir para ficar aqui com essa pessoa? E por vezes pode acontecer, de quando a pessoa sair, você sentir um alívio. Muitas vezes você nem sabe que é um alívio. Às vezes ocorre tanta manipulação, dissonância cognitiva, que você sequer consegue nomear seus sentimentos. Às vezes você está tranquila porque aquela pessoa não está em casa. E você nem nota que você está tranquila. Você consegue ter um raciocínio melhor, consegue fazer suas coisas. Quando essa pessoa está em casa, você não consegue. E você nem se dá conta disso. Você sente que tem algo errado, mas você não consegue nomear nada, nem nomear seus sentimentos. É um misto de confusão psicológica absurda. Absurda. Entendi. Obrigada. Virginia, a Dani perguntou o seguinte: uma pessoa narcisista que paga para a pessoa matar alguém, ela é narcisista ou isso tem mais a ver com psicopatia? A pessoa O que tem. narcisista costuma não sujar as mãos, né? Eles Hum, não sujam as mãos. Não são pessoas que estão ali dando cara a tapa para serem pegos e expostos. E uma prisão seria uma exposição. O psicopata, e existe estudos paralelos quanto à psicopatia, que existe a sociopatia, que é aquele perfil mais explosivo e mais inconsequente. Esse hum, sim tem mais chance de ser pego. Então ele é quem vai executar um possível crime, mas não vai ser a pessoa que talvez vai pagar. O psicopata, ele tem mais essa frieza, e o narcisista sim, pode encomendar a morte de alguém. Mas se o fizer, será muito bem feito. E sim, essa pessoa pode ter os dois transtornos ao mesmo tempo, tanto de psicopatia quanto de narcisismo. O então que eu pode ter os dois vejo ao mesmo tempo. Pode. O que eu vejo em consultórios são crimes que não deixam vestígios, envenenamento, Hum, acidentes, por exemplo, o marido é idoso ou a esposa é idosa e aquele parceiro, aquela parceira está cuidando, deixa cair, por exemplo, para que a pessoa tenha um traumatismo craniano e aí vai dizer para todo mundo, ó, oh, coitado, caiu sozinho em casa. Ou hum, envenenado. Já peguei vários relatos assim, atendimentos assim, que o pai morreu envenenado pela mãe que é narcisista. Então tem de ser muito bem arquitetado para que não sejam expostos. Porque o psicopata ele não tem tanto medo de ser exposto, ele quer ser exposto para não ser preso, mas ele gosta dessa coisa das pessoas saberem que ele foi lá, quem fez o que aconteceu. O narcisista não, ele tem pavor da exposição. Então se fizer seria algo muito bem feito para não ser pego. entendi. Obrigada. A Flávia perguntou o seguinte: homens e mulheres apresentam o narcisismo da mesma forma ou apresentam características diferentes uns dos outros? Totalmente igual. São sedutores, os homens tendem a usar mais da questão social mesmo, das mulheres serem mais vulneráveis e terem passado por relacionamentos abusivos, violentos, terem passado por relacionamentos onde existia muito machismo.
Quando o narcisista se apresenta, ele sabe disso, que as mulheres passam por relacionamentos abusivos devido à nossa estrutura como sociedade. Ele sabe, então ele já vai se apresentar dizendo que é um homem diferente, que ele não é como os outros homens, vai dar muita Hum. atenção no começo, Love vai se, bombing, né? o love bomb, vai se apresentar como aquele cara perfeito, amoroso, e as mulheres também tendem a fazer aquele papel de meio que de mãe, sabe? Podem usar dessa sedução, mas como a nossa estrutura ocorre e tá errado, né? Não são só as mulheres que sofrem relacionamentos abusivos, os homens também. Mas culturalmente são a minoria. Então, a mulher narcisista não vai chegar dizendo: ah, você passou por um relacionamento abusivo, eu sou uma mulher diferente. Não. Ela vai usar mais da sensibilidade, de ser mais meiga, com um olhar de compaixão, lembrando até a própria mãe deste homem. E Hum. o homem narcisista, a tendência é ele vir mais com essa pegada de eu sou o homem perfeito, eu sou fiel, vou te tratar como você merece. Então tem essas diferenças. Quando é pai e mãe, o que muda é que normalmente o homem pai, que tem um transtorno de personalidade narcisista, ele vai ser mais castrador, ele vai ser mais controlador. Não é que não tenham mulheres mães narcisistas que tenham esse perfil, mas tem uma pequena diferença que o homem, a tendência dele, sendo o pai narcisista, é ele usar da castração com a filha e com o filho usar a violência física. Já percebi isso Uhum. também, comparado com a mãe. Porque tem essa cultura também, né, de que o homem, o pai, para corrigir, é ele que vai lá e, infelizmente, bate como uma forma de educação. E aí, quem é narcisista pode aproveitar dessa cultura para abusar e violentar profundamente, né? Descontar a raiva que tem de si mesmo nos próprios filhos. Entendi, obrigada. A Becca perguntou o seguinte: vi a minha irmã passar por isso com um homem ruim, pobre de espírito, que fazia mal aos próprios filhos, só para atingir a minha irmã. Parecia que ele tinha ódio dela, principalmente quando ela estava feliz. Então, quer dizer, quando a pessoa está feliz, o narcisista tende a querer puxar a pessoa para baixo mais ainda. E atinge Sim. os próprios filhos, sem dó nem piedade. Isso é possível de um narcisista? É muito triste, né? A pessoa ver outra feliz e ter essa raiva, porque quando o bode expiatório, a pessoa que o narcisista quer coloca para Cristo, que é a pessoa errada, tudo ele projeta nessa pessoa, tudo que é de ruim ele projeta no bode expiatório. Se esse bode expiatório está feliz, na cabeça da pessoa com transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa não tem esse direito. O narcisista tem esse direito. O pai ou a mãe, né, nesse contexto que ela colocou ali, tem esse direito. E nunca consegue ser feliz, eles não conseguem se encontrar com a alegria verdadeira. E se vê um filho que é o bode expiatório, que é o que leva a culpa de tudo nessa família, vai sentir uma enorme raiva. E o que acontece quando está com raiva? Vai sabotar essa alegria. Então, se você chega contando uma experiência super feliz, passei no vestibular, alcancei uma promoção no emprego, entrei na faculdade, você chega contando com muita alegria. E para esse pai ou essa mãe narcisista, é como se você estivesse contando que alguém morreu, porque a resposta, a expressão facial é cara de velório, cara de paciente na UTI, você diante ali do paciente, sabe? É uma cara de tristeza e de raiva e normalmente eles não falam nada. Se for uma narcisista ou um narcisista muito oculto, talvez vai até parabenizar, mas no fundo tem raiva e tem inveja, Uhum. né? E tenta destruir essa felicidade com um comentário negativo. Ah, você só conseguiu essa promoção porque alguém saiu, senão você não ia conseguir. Ah, você só passou na faculdade porque puxou a minha inteligência. Ah, você só conseguiu passar no vestibular porque eu que paguei o seu pré-vestibular. Ai de você se não fosse eu na sua vida. Hum. Sempre querendo se botar no spotlight, sempre como se fosse ele fosse melhor. Por isso a pessoa tirou vantagem de uma certa forma, É, né? Senão, sim. a Silvânia perguntou o seguinte: estou desconfiada que meu marido seja um narcisista.
Ele perde as coisas e me culpa. Diz que eu peguei. Aí eu fico nervosa com as atitudes dele. E ele diz que eu sou louca, me magoa com as palavras dele. É normal isso, o narcisista culpar o outro pelos erros dele próprio e chamar os outros de loucos e outros nomes? Isso tem um nome que é o gaslighting, e quase todos, se não todos, narcisistas fazem isso. E eles são tão infantis porque estão presos em uma fase da infância onde ocorreu algo traumático e eles estão presos por isso, são infantis, e muitas vezes uma coisa boba que eu e você e qualquer outra pessoa, erros comuns, né? Perdi, sei lá, o cartão de crédito, perdi um documento, perdi algo dentro da própria casa. Eu perdi, é normal, né? Para eles eles não podem errar, eles não podem. Por não poderem errar, eles fazem gaslighting e transmitem essa culpa para o bode expiatório, porque o bode expiatório é sempre o culpado de tudo. Então, vai perder algo, vai acusar. Não, eu te entreguei o cartão de crédito, eu usei, mas eu te entreguei. Você vai dizer, não, eu não me entregou, não. Eu entreguei sim. Muitas vezes você é neurotípico, né? Você é neurodivergente, e você tem TDAH, o que você vai acreditar? Vai pensar duas vezes, eu perco tudo, é óbvio, então que realmente eu perdi. Depois você encontra lá nas coisas do narcisista, o cartão, e vai questionar, olha aqui, tá aqui, você falou que eu que tinha perdido, mas tá aqui nas suas coisas, como você pode fazer isso? Você tá louca, você tá inventando, isso nunca aconteceu. Eu nunca disse que você tinha perdido. E você fica, meu Deus, será que eu tô ficando louca? A sua sanidade fica colocada à prova o tempo inteiro como pessoa narcisista. Você não fica louca nem louco porque você não tem ali, não já nasceu com nenhum tipo de transtorno, doença mental, onde você tem a loucura ali. Mas você fica à beira de um colapso psicológico. O trauma de uma pessoa narcisista é comparado ao trauma de guerra. É como se você realmente saísse da guerra. Não sei quem já teve a oportunidade de ver filmes pós-guerra, né? O estresse pós-traumático antes era chamado de neurose de guerra. A pessoa fica, parece que está louca, mas não está. Realmente são consequências ali desses traumas, e é um trauma contínuo. Só que quem vai para a guerra fica 1 ano servindo ao seu estado, 5 anos, 10 anos, meses. Quando você mora com uma pessoa narcisista, ou você é criado por uma pessoa narcisista, você passa a vida inteira numa guerra. Em algum momento você vai achar que você realmente está louca, que tudo que você está vivendo é coisa da sua cabeça, quando na verdade é pura alienação e trauma, muito trauma. Ai, que triste. Olha, tem a pergunta aqui da Flávia, muito interessante. E se a pessoa atender à expectativa do narcisista? Por exemplo, o narcisista quer que eu perca o peso. Ele me chama de gorda e eu perco o peso que ele quer que eu perca. Agora estou magra. E aí, ele arruma outra coisa para encrencar? Ele muda o foco? Muito boa pergunta. Se você emagrecer e ele falar assim, não, eu acho que você deveria ter 50 quilos para a sua altura, você chega aos 50 quilos e ele diz assim, eu acho que acabou ficando magra demais, agora você está parecendo uma caveira. E aí a gente tem um caso recente, né, na mídia, onde uma apresentadora, né, linda, né, que esse ex, com traços de narcisismo, dizia que ela era uma caveira, e uma mulher linda, não tem como você colocar defeito, parece uma Barbie. Sempre terá um defeito. Se você emagreceu, o seu peito talvez está caído para ele. Ou você está com muitas rugas, ou o seu cabelo está ressecado, ou ficou um pouco flácida depois que emagreceu. Sempre terá um defeito. Sempre. Porque eu costumo trazer uma analogia até um pouco assim chula, que o narcisista é como uma pessoa com diarreia o tempo inteiro, e ela precisa andar com um pinico do lado para fazer cocô. Sei que é um pouco nojento isso, para fazer cocô. E ela só se sente aliviada depois que faz cocô. E esse penico é a vítima. Para onde ele vai, ele tem a necessidade de carregar, por isso que ele não solta a vítima, só solta quando está interessado em outra. Porque ele precisa despejar toda a sua podridão o tempo inteiro para se sentir aliviado. Então,
vai encontrar sempre defeitos, porque é uma forma dele descarregar toda a podridão, todo o cocô que ele pensa a respeito de si. Sempre será uma projeção. Ele não é satisfeito com ele, porque ele é perfeccionista. Então, ele É, vai distribuir esse sentimento para a vítima. certo, entendi. É uma analogia nojenta, mas é uma analogia que funciona, né? É. Então, temos aqui, eu deixo eu seguir agora com as perguntas. Uma pergunta também muito interessante que me mandaram mais cedo foi: como se proteger emocionalmente quando o narcisista é mãe ou uma pessoa da família? Uma pessoa que você tem sempre que se relacionar. Existe uma forma de se proteger emocionalmente disso? Primeiro, quebrando a expectativa. Porque, por se tratar de pai, mãe, irmão, você tem uma expectativa romantizada de propaganda de margarina, que por você amar essa pessoa, você deposita que dessa vez vai ser diferente, que você vai se encontrar, não vai acontecer nada. Então, toda vez que você for se encontrar com essa pessoa, tem uma expectativa na sua cabeça. Você vai passar raiva, você vai ser magoado, você vai ser exposto. Toda vez que você encontra essa pessoa, existe uma coisa chamada exposição. Você se expõe como kryptonita, né, dali do Superman. Você vai estar em contato com kryptonita e vai te atingir de alguma forma. É impossível não ser atingido, porque você é humano, a menos que você seja narcisista também, psicopata e não tenha sentimentos. Aí você não vai ser não vai ser surpreendido porque você não tem sentimentos. Mas quando é alguém próximo que você ama, dá a importância de fazer um desligamento emocional. Quando você se desliga emocionalmente, você diminui as expectativas e o que aquela pessoa fala, pensa a respeito de você não te importa, você não se importa mais. Isso que eu vou falar agora é certo, não é certo, mas eu acho que funciona bastante. Você, ao interagir com a pessoa narcisista, você pensar antes de interagir, estou lidando com uma pessoa louca. E não é certo isso, porque eles não são loucos. Então a gente também não pode colocar na cabeça que eles são loucos e de loucos eles não têm nada. Mas estou lidando com uma pessoa louca. Como que a gente faz com louco? A gente bate palma? Não. A gente ignora. A gente. Fulano ali é doido, nem vou dar confiança. Se tem um doido na rua, a gente fica lá ouvindo e dando palco? Não, a gente deixa passar reto. E olha lá o louco falando com a lua, né? Falando sozinho, deixa o louco. Dessa mesma forma, ignorar e tentar olhar para aquela pessoa como uma pessoa louca, uma pessoa disfuncional, uma pessoa com narcisista. Como muitas pessoas não conseguem entender o quão profundo que é se relacionar com uma pessoa narcisista, muitas vezes não conseguem entender a dimensão e imaginar, não, é narcisista, deixa pra lá, eu já nem ligo mais. E, talvez colocando a expectativa, é louca, é louco, deixa ele lá, falando sozinho, deixe com as doideiras dele, porque sempre vai ser projeção. Então, o que essa pessoa estiver falando para te atingir, na verdade, ela está falando sobre ela mesma. Então, não é sobre você, é sobre aquela pessoa. Lembrar disso também é importante. Não ficar sozinha ou sozinho com essa pessoa, porque a tendência é te envergonhar mais, te insultar mais, e quando tem testemunhas, a tendência é diminuir. E ir pensando, estou indo para uma guerra. E a gente vai para a guerra como? De guarda baixa? Não, a gente vai para a guerra como um guerreiro, com espada, com escudo, se protegendo perto das pessoas para evitar, lembrando que tudo que é dito é uma projeção e dá com os ombros, deixa isso para lá, deixa isso para lá. Não retrucar, não se explicar. E se estiver te incomodando, dá licença, essa conversa não está sendo agradável. Boa noite, tio, boa noite, tia, tchau, irmã, eu vou me recolher, eu estou indo embora, essa conversa não está agradável para mim. E nunca ficar se explicando, quanto mais, para cada 10 acusações, se você der 10 respostas, eles arranjam 30 respostas em cima das suas respostas para te contra-atacar. E aí você fica ali inesgotavelmente se explicando, discutindo, se desgastando emocionalmente, porque qualquer discussão gera desgaste,
o melhor é dar com os ombros. E se chegar num nível que você está vendo que está demais, dá licença, eu não quero conversar sobre isso, outra hora a gente conversa. Se possível, utilizar a comunicação não violenta, que é difícil, porque você tem a tendência, tem muito trauma, a vítima tem muito trauma, talvez não consegue ter a sensatez de usar a comunicação não violenta, mas dizer, eu entendo o seu posicionamento, eu entendo a sua posição, mas eu discordo disso. No entanto, eu não quero falar sobre isso agora, uma outra hora a gente volta a conversar sobre isso, eu preciso ir embora agora. Um abraço para vocês, tchau, vai embora. Tem que ter muito sangue frio e muita saúde mental, né, para lidar com isso. Essa que é a É. verdade, né? O ideal é não lidar, né? Porque mesmo É. sendo parente, você tem a opção de não conviver com essa pessoa. Não existe Depende do lei que tipo te de parente, obrigue. né? Se é mãe e Não. você mora com ela e não tem muita opção. Se você não sair de casa, não tem opção. Se você É, sair, aí você pode fazer o contato zero e se afastar. Agora, se por questões financeiras você ainda convive com esse pai ou essa mãe, tem que se munir dessas ferramentas. é. Até conseguir essa independência, né? Porque realmente não tem como ter saúde e bem-estar convivendo, morando, né, com uma pessoa narcisista. É impossível. Falando nisso, agora eu quero falar de relacionamento. Existe uma forma, tem uma pergunta aqui assim: existe como identificar um narcisista logo no início do relacionamento? Você começou a sair com o homem, com a mulher, e quais são as primeiras características, as primeiras coisas que você pode perceber para já descartar aquela pessoa? Não, esse é um narcisista, não vale nem a pena ir adiante. O narcisista nunca vai ser uma pessoa bobinha. De cara você percebe que é uma pessoa esperta, uma pessoa comunicativa, que tem uma facilidade de comunicar, situações de, sei lá, num restaurante, como ele se comporta com outras pessoas, como que essa pessoa fala ao telefone, se usa de persuasão no telefone, e se parece, a princípio, uma pessoa perfeita, no sentido de quão agradável essa pessoa é demais. Sabe aquela história de quando a esmola é demais, o santo desconfia? E a sua intuição fala, nossa, mas essa mulher tá perfeita demais, ele tá perfeito demais. É mais fácil, Tatá, identificar quando é alguém que está chegando do que alguém que a gente já concedeu a nossa confiança. Porque se é alguém que a gente já conhece há muitos anos e só depois de anos descobriu que existe o tal do narcisismo, a gente já concedeu essa confiança há muito tempo, essa pessoa vai estar abusando e a gente não vai estar percebendo, se a gente não tiver ligado. Quando é alguém que está vindo e não chegou, é mais fácil de perceber esses sinais. Que a gente tende a estar num filtro para saber se aquela pessoa entra na sua vida ou não. Então, observe como que é essa pessoa com outras pessoas. Se trata bem pessoas que têm trabalhos que, no entendimento da sociedade, são menos valorizados, como, por exemplo, doméstica, garçom. Se essa pessoa deixa escapar um senso de grandiosidade, se sem Hum, querer você percebe que essa pessoa está se achando demais. Ou se essa pessoa gosta de jogar umas indiretinhas para você, logo no começo, possivelmente não vai jogar essas indiretas. Mas se joga uma indiretinha aqui, outra ali, sobre o seu corpo, sobre que tem alguma coisa errada com você, te dá umas cutucadas, sabe? E te enche de atenção. Porque o normal, quando a gente está conhecendo alguém no relacionamento amoroso, se a gente se apaixona, a tendência é a gente ir lá, né, querer estar perto dessa pessoa. Essa conexão ocorre dos dois lados. Só que com o narcisista é excesso. Porque ele dá com uma mão para tirar com a outra, para ficar nessa coisa de dou aqui, tiro lá, para enlouquecer a vítima. Então ele dá muito no começo. Então no começo vai ser muita atenção. Ele vai mandar ou ela vai mandar mensagem todos os dias, vai querer ver você direto, porque está colhendo informações a respeito de você. Então vai ser uma coisa meio que demais. E você vai ficar se perguntando, nossa, será que ele está apaixonado já por mim? Será que ela já está apaixonada? Já está querendo me ver de novo? Já está querendo, mandou mensagem de novo? Você vai se sentir importante. E é nesse momento que você cai do cavalo, quando você sente que você é importante para aquela pessoa. Você vai deduzir que ela gosta de você, quando na verdade é o love bomb, né? Então, eles têm pequenos atos falhos, né, onde eles acabam soltando quem eles realmente são.
justamente com esse senso de grandiosidade. Em algum momento essa pessoa vai parecer é, uma pessoa que se acha muito. Hum. Com o decorrer da relação, você vai percebendo pequenas coisas. Trata o filho mal, ou trata um dos filhos mal, trata algum parente mal, trata o garçom mal, diminui as pessoas na sua frente, aí vai começando a baixar a máscara. E aí você vai vendo que, não, isso aqui não está combinando com o que ele falou lá no começo. Isso aqui não está combinando. Parece que nem é a mesma pessoa que eu conheci. E aí a máscara vai baixando cada vez mais, até um ponto que, se ele já não está mais muito afim de você, ele já vai começar com a desvalorização, aonde ele baixa a máscara totalmente e você se sente a pior pessoa do mundo, te insulta, te magoa. Muitos até roubam seus parceiros, suas parceiras financeiramente. Outros manipulam as vítimas para fazer uma devastação na vida financeira. Compram coisas no nome deles, enfim. Fazem de tudo que você... Traição, e não escondem que estão traindo. Tudo para humilhar a vítima, para humilhar esse parceiro, essa parceira. E aí depois vem o descarte, né? Normalmente, quando ele já tem outra em vista, né? Outro em vista, aí vem o descarte. Na família, não ocorre esse descarte, porque esse pai ou essa mãe precisa do filho INSS, né? Que é aquele filho que vai ajudar financeiramente, que vai cuidar quando está doente. Então, ele não quebra esse vínculo porque é filho e acha que tem que estar ali para servi-lo a vida inteira. Então, o descarte tende a não acontecer. Entendi. A Flávia perguntou algo relacionado a isso. Ela pergunta assim: é uma característica do narcisismo isolar o parceiro? Sim. Falando mal das amigas, dos amigos, para você, Hum. nossa, fica esperto com fulano, hein? Aquela ali, ela tá parecendo uma mulher muito vulgar. Aquele cara ali, ele tá interessado em você, não é seu amigo nada, ele tá interessado em você. Sua mãe fez isso. Seu pai, sua irmã não vale nada. Cada vez que você se isola, você gasta seu tempo com aquela pessoa, girando o seu mundo em torno daquela pessoa, e menos rede de apoio você tem. Pessoas para você conversar e expor coisas erradas, e essa pessoa talvez fale assim, isso está errado. Como eles sempre maldam tudo, na cabeça deles todo mundo é ruim. Ninguém presta. Porque eles são ruins e acham que as pessoas estão ruins. Então deduzem, não, se ela ficar conversando com aquela mulher ali, ela vai perceber que eu fiz coisa errada e vai falar para ela. Antes dela falar para ela quem eu sou, eu já vou destruir a imagem dela. E aí vai cada vez isolando mais, isolando mais. E quando é na família, esse filho ou essa filha sofre isolamento de todos os parentes, porque ocorre a campanha difamatória, né? Não só do parceiro, que pode falar mal da amiga para você e depois de você para sua amiga, mas quando é na família, ocorre a campanha difamatória onde os próprios parentes passam a odiar esse filho, essa filha. E aí não vai ter apoio de ninguém, vai falar da mãe para a tia, não, a sua mãe de jeito nenhum. Ou quando ocorre em relacionamento amoroso, você vai falar isso com a cunhada, com o cunhado. Não, meu irmão fazer isso? Jamais. Não, ele jamais iria fazer isso. Você está tirando conclusões precipitadas. E todo narcisista vai apresentar comportamentos similares ou existem comportamentos diferentes? Tipo, existem tipos diferentes de narcisismo ou é tudo igual? Para a psiquiatria e para a psicanálise não existe tipos. Na psicologia existem estudos que são isolados, não foi catalogado pela psiquiatria, não está lá no DSM-5, que é o Manual Estatístico de Transtornos Mentais. A psiquiatria ainda não identificou essas subcategorias. Para a psicanálise, existe o narcisismo natural, que é aquele lá da infância, onde você tem que ter um senso de egoísmo para ter suas necessidades que você não consegue trabalhar, se manter. Existe esse narcisismo natural que acompanha até a adolescência, até em torno dos 21, 23 anos. E depois existe o narcisismo quanto patologia, que já entra na categoria de perversão dentro da psicanálise, quando se torna um transtorno. E para a psicologia,
tem esses estudos, né, que não tem comprovação científica, de que existem subtipos, por exemplo, o narcisismo grandioso, que é aquele que vai apresentar essas características de se achar muito descaradamente. Vai falar, se exaltar descaradamente, todo mundo vai olhar e falar assim, nossa, aquela pessoa ali é muito narcisista, olha como ela se acha. E tem os ocultos, que são aqueles que fazem de forma indireta, tem esse senso de grandiosidade de forma indireta. E não existe narcisismo sem senso de grandiosidade. Algumas pessoas confundem pessoas ruins, pessoas tóxicas, com narcisistas. Por exemplo, violência física, violência doméstica. Não. Sem esse senso de grandiosidade e sem ter ausência de empatia, não é narcisismo. Precisa ter ausência de empatia e precisa ter esse senso de grandiosidade. E tem também uma subcategoria que é um narcisista vulnerável, que é aquele que se faz de vítima, uma história de coitadinha, de coitadinho, que sofre muito, chora muito, tem depressão, vive à base de remédio. Enquanto isso, está ali manipulando as pessoas, cometendo maldades. E tem o narcisista invertido, que é pouco falado, que é aquela pessoa que normalmente se relaciona com outra pessoa narcisista ou disfuncional, que fica atrás, como se fosse um narcisista secundário, botando coisinhas na cabeça do narcisista principal, dizendo, vai lá, ó, fez errado, se fosse você, ia lá tirar satisfação, vai lá e faz. E muitas vezes pode ser até um pai ou uma mãe, aí fica o parceiro ali, tem que corrigir o filho, aí vai lá, comete violência contra o filho para corrigir, porque fica ali, não vai na frente e faz, mas fica ali botando caraminholas no narcisista primário para fazer as coisas erradas. Então, seriam mais ou menos essas categorias. E tem o narcisista maligno, que ele é muito perto do psicopata, né, onde existe um senso de grandiosidade muito grande. E o Dr. Otto Kemberg, que é um senhor já de 90 e poucos anos, ele é uma grande referência de transtornos de personalidade narcisista e borderline. Ele há 50 anos estuda, tem vários trabalhos publicados, ele tem uma instituição nos Estados Unidos, ele e outros médicos que só estudam isso. E ele fala do narcisista maligno como uma pessoa muito perto da psicopatia, que não tem o superego, né? Na psicanálise, ele é médico psiquiatra, mas é psicanalista também. Na psicanálise tem algumas teorias, a do ego, superego, e ele não tem o superego. Como psicopata, não tem consciência. Tem consciência do que faz, mas não tem moral, amor, empatia para ir lá e não fazer. O narcisista maligno chega muito perto disso. Praticamente não tem ali esse superego, que é aquele freio que te fala, ó, não faz isso, que é errado. O narcisista tem superego. O narcisista sabe totalmente que está errado e mesmo assim ele faz, porque mais importante para ele é ele se sentir superior. E se para ele se sentir superior, ele precisa fazer mal para o outro, ele vai fazer, para manter essa imagem falsa dele mesmo. Isso é uma pergunta que eu tinha aqui, na verdade. Mas uma outra pergunta interessante que eu tenho: o que o narcisista busca em suas vítimas? Um penico. Penico fala? Não. Penico retruca? Não. Penico só absorve aquilo tudo de boca calada. Então, pessoas que são confiáveis, que não vão fugir dali, porque um penico não sai correndo. O penico fica ali. Eu sei que é muito pesado esse termo, mas as pessoas precisam entender que é exatamente assim como uma pessoa narcisista te enxerga. Um lixo. O mais doloroso que isso seja. Então, é você ficar ali recebendo tudo de boquinha fechada, tentando agradar o máximo possível. Eles procuram pessoas normalmente fiéis, honestas, que vão trazer algum tipo de benefício para ele. Por exemplo, a esposa perfeita, que não vai dar trabalho, que não vai trair, que vai bajular, porque em alguns momentos ele vai ser bom, que é o reforço intermitente, positivo e negativo, vai ser bom e vai usar o traje que ele precisa, que é o traje da esposa, legal, bacana, e que ainda fala bem dele para os outros, porque em alguns momentos ele vai ser bom. Alguém que veste esse traje para encenar nesse jogo de xadrez horroroso quem é ele, que é uma pessoa maravilhosa, ou quem é ela, que é uma pessoa maravilhosa. De preferência, uma pessoa que tem empatia excessiva,
que é aquela Hum. pessoa que está sempre ali, se colocando no lugar, tentando ver o lado dele, tentando olhar pela perspectiva dele, tentando dar o seu melhor na relação. É esse perfil que atrai a pessoa narcisista. O que faz um narcisista desistir dessa vítima? Quais existem características ou traços da personalidade da pessoa que vai repelir o narcisista? Primeiro, para desistir, você tem que deixar de ser pinico. Você tem que deixar de ser útil. Você ainda é útil se mantém essa fachada. Enquanto você mantém essa fachada de boquinha fechada, você é útil. Porque você está ali recebendo esses dejetos. A partir do momento que você começa a apontar os erros, começa a mostrar, vão ter o quê? Brigas. E aí começa a ficar desconfortável. Quando você não, naquele encontro de família, na família dele, você não fica lá rindo, ai, que homem maravilhoso, oh, que esposa maravilhosa. Você começa a dizer, ah, fulano de tal fez isso, outro dia atrás ele fez isso. Quando você começa a expor essa pessoa, ela tende a te descartar, porque você não é mais útil. Você está incomodando, está se tornando uma pedrinha no sapato. E o que repele uma pessoa narcisista é você ser águia, é você ser esperto, esperta. É de cara você já perceber. Por exemplo, uma situação que aconteceu esses dias, eu já percebi que muitas pessoas narcisistas são muito simpáticas. E eu não estou dizendo que toda pessoa simpática é narcisista. Mas eles chegam já chegando, com um sorriso, e brincalhões, e fazendo piadas. E tem pessoas que são tóxicas que têm esse padrão. Eu já sei disso. Então, outro dia eu estava numa loja, já entrou uma senhora muito simpática, rindo, e automaticamente quando alguém ri, a gente tem a tendência de retribuir o sorriso. É o espelhamento, é algo biológico que a gente tem. Já chegou rindo e fazendo piadas e conversando com os vendedores para furar a fila, para ser atendida. E aí eu fiz cara feia, eu fiz cara de que não dei bom dia, né? Um não dei bom dia, fiz cara fechada, ela já se mancou. A mesma coisa é a pessoa narcisista. Você já demonstra que você sabe quem ela é, mesmo sem ter certeza de quem ela é. Porque se essa pessoa não for narcisista, você vai ver com o passar do tempo. Agora, se ela for, ela já, opa, ali eu não posso me crescer. Tem uma técnica chamada nariz na porta, que o narcisista vai entrando na sua vida, buscando informações suas, buscando ser seu amigo, sua amiga, cada vez botando a ponta do nariz na porta, e você vai abrindo, dizendo seus problemas, dizendo que você já passou algo no passado, ele vai entrando, vai entrando. Quando você pensa que não, já faz parte da sua vida. Quando você bloqueia essa passagem, logo de cara, opa, aqui eu não posso me crescer. Eu tenho que vou procurar outra pessoa no trabalho, está chegando alguém novo no trabalho. Eles vão com essa técnica em todo mundo. As pessoas com excesso de empatia vão ficar ali ouvindo os problemas, vão oferecer ajuda, vão trazer soluções. A pessoa que já está mais esperta já vai olhar para essa pessoa e já vai falar assim, aham, sei, vou oferecer ajuda é nada. Né? E muitas vezes a gente pensa que é maldade quando a gente toma essas decisões, mas a gente deve ajudar, saber para quem a gente está direcionando a nossa ajuda, porque tem pessoas que querem ajuda, esperem ajuda e ai de você se não ajudar de novo. Ai de você. Depois vai falar mal de você. Então a gente tem que saber para quem a gente direciona a nossa empatia, porque se direcionar para essas pessoas, elas se crescem e você se torna uma vítima em potencial. Quanto mais você demonstra que você está esperto, identificou, expõe. Eu não gostei dessa brincadeira. Porque se faz uma brincadeira negativa, a pessoa narcisista, e você ri junto, o que ela percebe? Ih, bobão, bobona, olha lá, não falou nada. Agora, se você fala, não brinca assim comigo, não é dessa forma que eu gostaria que você falasse, ele já, opa, aqui eu não vou me crescer. Aí procuram outra pessoa. Mas eles estão sempre procurando e caçando pessoas. Sempre. É isso que faz o autista uma vítima fácil, né, para o narcisista. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre a Sim. facilidade do autista em ser vítima de pessoas narcisistas? Porque a gente tem a dificuldade de ler as pistas sociais, né? E ali tem que ter muito treino. Tem algo que a ciência já descobriu,
que a gente tem que estar sempre calibrando, nós autistas, que é o sistema preditório é o nome, que é um sistema que prevê as coisas. Por exemplo, uma pessoa que está assistindo um filme, uma pessoa neurotípica, vai ver e está se direcionando que aquele ali vai ser o vilão da história, o assassino, e ele no final está na cara que ele vai matar a mocinha. A pessoa autista não consegue deduzir, não consegue prever isso. E precisa estar sempre calibrando de informações sobre previsão, coisas que são preditivas, previstas, que é óbvio que para todo mundo vai acontecer. Na cabeça do autista, tudo é uma surpresa, né? A gente tem de ver tudo como, uau, isso é magnífico. Ver beleza, né, em muitas coisas que para outras pessoas era óbvio que isso ia acontecer. Tem que estar sempre calibrando esse sistema, sempre estudando sobre comportamento, expressões faciais. Abriu um mundo para mim quando eu comecei a estudar a linguagem corporal, porque é normal, né, para neurotípicos olhar, entender, executar, perceber. E se a gente não estudar e ficar calibrando, a gente não percebe o que está óbvio, estampado na cara da pessoa, que ela não está gostando daquela conversa. E a gente está ali falando nossos hiperfocos, né? Cansando, e a gente não enxerga. Então a gente tem que estar sempre calibrando, lembrando, prevendo que aquilo ali não é legal. Agora você imagina uma pessoa narcisista, a gente não tem esse sistema preditivo funcionando adequadamente. A gente não vai prever, por isso é importante, quem é autista, estudar sobre transtornos de personalidade, estudar as características, estudar a fundo e fazer esse filtro para quem está chegando e para quem a gente já concedeu a nossa confiança. Que é aí que pega amizades antigas, que quantas pessoas descobrem o narcisismo e depois rompem com amizades antigas, relacionamentos, porque não enxergava o que para pessoas neurotípicas é óbvio. Vai entender um ano depois que aquilo ali era Ou abuso. mais, Ou mais. muito Ou passa mais, uma às vida vezes inteira 15 sem entender. anos, E aí porque só alguém tem agora a gente que... começa a entender, né? E aí, às vezes, alguém tem que desenhar e falar assim, olha, isso é abuso. Isso Pois é é, abuso. pois é, sim. Virgínia, existe um diagnóstico de narcisismo? Se sim, como é que se chega a esse diagnóstico? Sim, existe pela psiquiatria, os psiquiatras, os médicos neurologistas, psicólogos. Normalmente, eles, assim como tem no autismo a anamnese, você é encaminhado para uma avaliação com o neuropsicólogo, existe também dentro da... Os neuropsicólogos fazem essa avaliação, mas não é necessário para autismo e outros transtornos, e aí a gente tem que separar transtorno de neurodesenvolvimento de transtorno de personalidade. São distintos, bem diferentes, né? Então, um psiquiatra pode fazer essa avaliação, ou um médico neurologista, e chegar ao diagnóstico. Existem 9 critérios, e desses 9 precisa ter 5. Desses 5 precisa ter falta de empatia e senso de grandiosidade. Tá? Então, são pessoas que manipulam muito, que não têm empatia, que se tiver que abusar, trapacear as pessoas para atingir um objetivo, vão fazer sem pensar. São pessoas que se sentem superiores e esperam que as pessoas tratem dessas pessoas narcisistas como superiores. Então, furar fila, eu posso. Fulano não pode, mas eu posso. São pessoas que gostam muito de agradar, dar presentinhos para ter facilidades, para furar fila de médico, de SUS. Fazem tudo isso. Porque esperam, eles acham que têm direitos e as outras pessoas não têm, mas eles têm. Por isso fazem coisas erradas e não dão com os ombros, mas você não pode fazer a mesma coisa que eles. Então tem esses 9 critérios. Né? Precisa ter 5 e desses 5 precisa ter 2. E lembrando que a violência não faz parte do critério, tá? A violência física, ela é critério para o transtorno de personalidade antissocial, a psicopatia. O que ocorre com o narcisista é a violência psicológica, mas, claro, em algum momento ele pode vir a usar a violência física também. Entendido. Obrigada. Virgínia, a Clarissa Rodrigues perguntou aqui nos comentários onde que eu posso encontrar esse curso de linguagem corporal. Você tem algum para indicar? São livros, né? Tem muito material também na internet, canais e livros, né? Não vou indicar aqui um específico. Não tem, vale lembrar que não tem comprovação científica, tá?
esses canais, não tem. Mas olha, me ajudou bastante. Porque o básico da linguagem corporal, nós autistas temos esse déficit. Então, o básico para mim já me ajudou muito. O básico. Mas tem conteúdos mais aprofundados. Virgínia, o narcisismo, ele tem tratamento? É possível mudar a pessoa que tem narcisismo? É possível mudar? Tem tratamento, a psicanálise é uma alternativa, eu diria que é a melhor alternativa que tem, porque o narcisismo para a psiquiatria e para a psicanálise ocorre ali na infância. Não existe algo assim específico. É isso que é a causa do narcisismo, mas existem teorias. Tanto da psiquiatria quanto da psicanálise ocorre algo na infância. A pessoa pode ter o gene do narcisismo ou da psicopatia e um trauma na infância, ou abandono, sentimento de defectividade, humilhações. Tudo isso pode fazer com que essa pessoa se torne narcisista, psicopata, histriônico, borderline, que são os 4 da categoria B. Então, ocorre para a psicanálise, principalmente ali na infância. Como não é possível voltar lá na infância para poder fazer uma cura ali, se faz pela fala, né? Então, existe realmente terapia, onde esse terapeuta vai tentar levar o narcisista àquele... Normalmente ocorre de 3 a 5 anos a fase onde que o narcisista está preso até hoje, né? Entre 3 e 5 anos, por isso tem atitudes tão infantis, e ele narrar, falar e trabalhar esses traumas pode, não tem nenhum respaldo científico, trazer algum conforto, alguma chance de auto-amor, para que a pessoa narcisista, amando a si mesmo, ela não tenha essa necessidade desse self grandioso, de eu sou melhor que todo mundo, eu preciso diminuir e maltratar as pessoas para me sentir grande. A tendência é que diminua essa agressividade. Agora, se a pessoa tem uma índole ruim, aí não tem Cristo que resolva. Não vai. A pessoa tem a índole ruim, a pessoa gosta de ser ruim, gosta de ser mal. E, infelizmente, na nossa literatura, tanto a psiquiatria quanto a psicanálise, não há casos de sucesso. Por que não há casos? Porque eles não vão para terapia. Depois, quando vão, eles não... Eu já atendi alguns que são sobreviventes, mas são narcisistas, e já atendi psicopatas também. Eles não vão, eles não se permitem sentir aquela dor. É algo... eu sofri na infância, meu pai gritou comigo, ponto. Aí você puxa, eles não vão, eles não acessam. É uma dor tão grande que eles não acessam. Mesmo se acessassem, não existe cura. Porque o narcisismo não é doença, é transtorno. Assim como o autismo é um transtorno e não tem cura. Não é algo neurobiológico, não é algo que possa dar um remédio, como uma esquizofrenia, um transtorno bipolar. Não tem remédio para gente mau caráter. Porque eu diria que a maioria gostam de ser como são. Eles se identificam com a maldade, acham que as vítimas merecem aquilo. Então, como vai mudar uma pessoa que gosta de ser assim? É impossível. E quando vão para a terapia, não se abrem e normalmente vão com a intenção de infernizar a vida até do terapeuta. O Dr. Otto Kemberg fala bastante sobre isso. Tá voltando, gente. Ai, Voltou. caiu. Voltei. Estamos aqui. Então, o Dr. Otto Kemberg fala muito, né? Ele tem muitos trabalhos e livros explicando como que é a dinâmica com narcisistas na terapia. É muito complicado. Eles começam a terapia, param e falam que precisa de tratamento é minha esposa. Vou marcar para ela. Conheço Não, eu não gente assim. preciso. Ou você está querendo me ensinar como eu faço isso? Você é ruim, fulano de tal que é bom. Começa a provocar na terapia. Se você não tiver uma lucidez, um jogo de cintura, você desiste de fazer a terapia com ele, né? Com ela. E muitas vezes o terapeuta pode até cair nessa, né? Porque eu já vi isso. Cai. Se não tiver esse conhecimento, cai. Cai sim. Então é muito complicado, não tem casos de sucesso, pode haver uma melhora se acessar esses traumas e conseguir trazer um pouquinho de amor próprio. Porque a raiz do grande problema do narcisista é a falta de amor próprio, é o ódio que ele tem de si mesmo.
Quando você consegue acessar esses sentimentos, trabalhar e ter um pouquinho de amor próprio, tem aquele ditado, né? Gente feliz não inferniza a vida alheia. Então, sem amor próprio, é impossível estar feliz. É impossível. Virgínia, ao romper, terminar com um narcisista, quais são os comportamentos esperados dele? E existe alguma forma de você se preparar psicologicamente para terminar com o narcisista? Terminar o relacionamento? Sim. Tem como você se preparar e a primeira coisa que você tem que esperar que com certeza vai acontecer, campanha difamatória. Porque quando você termina um relacionamento, a tendência da pessoa narcisista, seja amigo, parente, marido, esposa, é que a pessoa narcisista sempre espera o pior de todo mundo porque ela é essa pessoa pior. Antes de você falar mal de mim, eu vou lá e vou falar mal de você. Assim eu me resguardo que quando chegar a notícia para você de que eu fiz algo de errado, todo mundo já vai saber que quem não vale nada é você. Então, vai falar mal de você para todo mundo que você conhece. Isso é algo que você tem que esperar e se preparar psicologicamente, porque vai ter que fazer o mesmo exercício, se blindar, escudo, espada, e lembrar que aquela pessoa tem um transtorno, que ela está falando dela mesma, que ela te odeia. Muitas vezes, para o narcisista, o fato de você existir é um motivo para te odiar. Porque às vezes a gente pensa, mas tem inveja de mim? De que eu sou uma pessoa que eu não tenho nada, não tenho bens. Quem sou eu na fila do pão? O que eu tenho? Não tenho beleza, não tenho nada. Como essa pessoa me inveja? O narcisista vai invejar. Vai invejar sua pureza, sua sensibilidade, seu amor. O fato de você amar e ser uma boa mãe, um bom pai, coisa que ele ou ela talvez não consegue. Então vai te invejar muito. E essa inveja vai ser combustível para falar mal de você na campanha difamatória. Também você pode esperar o Hoover, que é o sugar de volta. Em algum momento ele vai se entediar, não vai talvez encontrar outras pessoas que porventura possam cair na rede, né? Aí vai aparecer como quem não quer nada. Destruiu o seu emocional, talvez vai aparecer com a cara lavada, querendo algum contato, né? Bem, você vai olhar assim, o que essa pessoa está fazendo aqui? Não faz sentido. Não, só vim aqui fazer isso. Ah, comprei isso, lembrei de você. Então você pode esperar o Hoover também e pode esperar um descarte. Né? Você terminou, dá com os ombros, essa pessoa não vai querer, principalmente aqueles que têm o transtorno antissocial junto, que é a psicopatia. Esses descartam, não quero nem olhar para sua cara, já queriam ter terminado há muito tempo. Tem nojo, o narcisista tem asco da vítima. Tem nojo. Então, se terminou e descartou, deu graças a Deus, não aguentava mais encenar, já estavam cansados de encenar. Dão graças a Deus quando a relação acaba. Aí descarta, pode ficar 1 ano, 10 anos sem ir atrás de você. Cansou de brincar com a vida dos outros. Aparece do nada para fustigar sua vida, saber o que você anda fazendo, como quem não quer Isso é nada. interessante. Eu tenho uma pergunta exatamente sobre isso. Comportamento de perseguição é um comportamento esperado de um narcisista? Sim, sim. Principalmente atrelado à campanha difamatória. Porque se você terminou, ele ou ela começa a falar mal de você, contar mentiras, manipulações, você vai lá e quer se justificar, falar para as pessoas, não, eu não fiz isso, isso é mentira. Isso gera mais combustível. E aí começa a perseguição, de ficar vigiando você nas redes sociais, vigiando você na porta de casa, colocando pessoas para perguntar sobre você. Porque se você já não tem mais contato, pede para fulano obter informações da sua vida, onde você anda trabalhando, com quem você anda falando, com quem você anda saindo, para te causar algum desconforto, algum medo de expor a mentira que ele ou ela contou, que inventou. Para você ter medo mesmo, não vou mais me explicar para ninguém, deixa do jeito que tá, fulano tá muito em cima, ela tá muito em cima de mim, tá me cercando demais, vou deixar isso para lá para você desistir e não se justificar. A Também é Flávia para isso. perguntou, a Flávia perguntou aqui nos comentários: o narcisista percebe que está sendo uma pessoa ruim? Com certeza, eles têm total dimensão que sabem. No fundo, eles sabem. Eles podem fingir,
para eles mesmos, para as pessoas que não sabem. Pode parecer bem despretensioso, mas no fundo eles sabem. Algumas mães narcisistas que eu já atendi, a princípio, né, diante da fala tão sem empatia, e elas normalizam absurdos e invenções, coisas que delírios, que eles criam delírios na cabeça deles, né? Que eu fico assim, meu Deus, parece que tá em Nárnia a pessoa, isso é tão descabido. E aí eu penso, essa pessoa não tá percebendo que ela tá sendo assim. Aí vem o ato falho, em algum momento elas se embaralham nas palavras e solta sem querer que elas agiram errado. Então eles sabem, sim. Tem alguns narcisistas diagnosticados que têm canais de YouTube, já lançaram livros que explicam bem isso. Né? O Sam Veckin é um deles, tem outros também, que eles têm consciência. Eles, no momento da raiva, para jogar o lixo deles na vítima e culpar a vítima, eles, para ganhar ódio, para criar uma invenção, uma campanha difamatória, eles criam uma ilusão de que aquela pessoa fez algo errado. Isso pode durar alguns minutos. E aí eles vão lá e fazem o ato. Maltratam, humilham, falam mal, triangulam com outras pessoas. Uma hora depois, eles têm... O Sam Veckin explica isso muito bem detalhado. Eles, não, acho que eu exagerei, hein? Não, acho que as coisas não foram bem assim. Acho que eu falei o que não devia. Vou voltar atrás? Vou nada. Eu vou criar uma outra mentira mais forte ainda para manter a minha mentira. Na hora do impulso, pode ser que eles não tenham consciência, mas eles não têm nenhuma deficiência intelectual e nenhuma esquizofrenia para viver só fora da realidade. Então, eles têm consciência e têm inteligência suficiente para identificarem. Então, eles têm empatia cognitiva. Tem a empatia sentida, que é eu me coloco no lugar do outro, por isso não vou fazer mal. E tem a cognitiva, que é, não, se eu falar mal dessa pessoa, ela vai ficar mal na fita, eu não vou fazer isso. Então, eles não têm essa. Aliás, eles têm essa, de ir lá, a pessoa vai ficar mal na fita. Então, eu vou lá e vou fazer isso mesmo, porque a intenção é essa. É que a pessoa Entendi, fique queimada. entendi. Virgínia, existe vida após o narcisismo? Ou seja, após um relacionamento com o narcisista, você carrega traumas, é normal. Como isso pode afetar um novo relacionamento e como você pode viver um relacionamento saudável após um relacionamento com o narcisista? É muito importante entender o que fez você se tornar uma vítima. Não que a culpa seja sua, mas onde está a sua vulnerabilidade? É o seu autismo? É porque você viveu algo na sua família, aonde ocorria abuso? É muito comum na nossa sociedade a criança ser humilhada na infância, a criança sofrer violência para ser educada. Isso tudo gera uma informação lá na vida adulta de que as pessoas podem me abusar. E aí você entra num relacionamento abusivo e não percebe. O principal ponto é identificar em que momento que eu me abri, que eu me apaixonei, ou em que momento eu fiquei amiga dessa pessoa e ela era narcisista e eu me deixei envolver. Onde que está o meu senso de proteção? E tratar isso. Talvez seja porque você veio de um lar disfuncional. Talvez é o seu transtorno do espectro do autismo, que você tem que ficar calibrando esse sistema de predição para saber identificar os perigos e tratar os traumas. Tratar as dores, é pegar cada caquinho e dói demais, olhar e a sensação que você tem é que eu sou trouxa, eu fui burra, eu fui burro, e trabalhar o auto-perdão. Se fala muito em perdão do abusador, da abusadora, né? O que é uma fábula, você não precisa perdoar ninguém para se curar. O perdão vem como consequência do seu processo de cura. Vem lá na frente, não se preocupe em perdoar ninguém agora. Você tem que se perdoar. Tirar essa culpa de que eu fui trouxa. Você não foi trouxa. Não, talvez foi isso que você entendeu como amor na sua infância. Talvez foi o próprio autismo que não te permitiu
ter a visão de águia que muitos neurotípicos têm. A culpa não foi sua. Se perdoar e trabalhar esses traumas, estresse pós-traumático. As pessoas passam a ter insônia depois de um relacionamento com um narcisista ou que vem de um lar com narcisistas. Baixar a guarda, ficar com a casca grossa, né? Quem está machucado pode machucar. Sem querer, as pessoas à volta. Quebrar essa casca grossa, se permitir, se amar, né? O amor, o auto-amor tem que ser redobrado, se preencher de auto-amor, se preencher de si mesmo, ocupar o seu tempo consigo mesmo, porque a sua tendência era ficar ali tentando agradar aquela pessoa, seja pai, mãe, namorada, parceiro. Se preencher de amor próprio, preencher o seu dia com atividades que vão ser o melhor para você. E depois as sequelas. Por exemplo, quem veio de um lar com um pai ou uma mãe narcisista tem uma tendência a ser um agradador compulsivo, que é a síndrome da boa menina ou do bom moço. Trabalhar essa síndrome da boa menina ou do bom moço. A pessoa pode ter transtornos alimentares, pode ter depressão, pode sofrer com procrastinação em virtude dos traumas. Muitas pessoas acham que tem procrastinação porque está simplesmente empurrando as coisas com a barriga. Pode ser reflexo de trauma, procrastinação. Então, trabalhar as várias sequelas, e são várias, pode um tratamento para uma vítima, e existe, né, o transtorno pós-narcisismo, né? O transtorno, não, infelizmente, ainda não é catalogado pela psiquiatria, mas eu acho que em breve vai entrar o transtorno pós-relacionamento com o narcisista. E aí ter todos os protocolos, porque é muito grande. Pode durar 1 ano, 2 anos, 10 anos, a vida inteira, dependendo de quão profundo foi esse trauma. E é possível ser feliz, é possível se reconstruir. E quando você se ama o suficiente, você fecha esses buraquinhos que entraram ali sujeira na sua vida, você está mais precavido e precavida para novos relacionamentos. E aí você passa a analisar e perceber as pessoas com outros olhos. E quando você desperta, parece que todo mundo é tóxico, né? Não sei se você já teve essa, né? Você desperta, parece que todo mundo é tóxico. Nem sempre é. A gente não pode ir muito para um oposto. Ao permitir que pessoas novas entrem na sua vida, passe por um filtro primeiro, se permita conhecer, conversar, analisar, ficar de olho nesses atos falhos. E só deixar essa pessoa entrar na sua vida quando você tiver certeza que é uma pessoa de coração bom. Ouça sempre a intuição de vocês, porque ela já é um sistema do seu próprio cérebro. Dizendo, isso aqui você já viu lá atrás no passado, hein? E se permitir, não ter medo de se relacionar, não se isolar, até porque somos seres que precisamos de rede de apoio, né? Todo mundo precisa estar em sociedade, em comunidade. Se permitir, se relacionar, conhecer pessoas novas, ir para lugares novos e se conhecer. E só abrir o coração, entregar o coração para quem você tem certeza que realmente é uma pessoa boa. Independente se é narcisista, se é ruim de ruim, que eu costumo brincar. Tem gente que é ruim de ruim, não é narcisismo. Tenha certeza que essa pessoa é uma pessoa boa. Sim. A Vaneide disse aqui nos comentários que ela permaneceu 44 anos numa relação assim. E que Nossa. foi um livramento. Pois é, eu entendo você, Vaneide, porque, olha, eu permaneci 19 anos numa relação assim, e quando a pessoa saiu de casa foi alívio, né? Que a Virgínia falou isso quando a pessoa sai da nossa vida, é um alívio. E foi exatamente isso que eu senti. E depois que a poeira baixou, comecei a enxergar vários comportamentos de narcisista, principalmente isso de se sentir grandioso, de se achar o melhor que todo mundo, o tempo todo. Então, com o tempo, qualquer pessoa que tenta entrar na nossa vida, seja amigo, seja namorado novo, qualquer tipo de relacionamento, a gente fica muito na defensiva. Estou falando isso porque é a minha situação atual. E a gente fica procurando sinais em tudo, né? De sinais de toxicidade da pessoa em tudo que é para poder se proteger. Principalmente quem tem dificuldade de ler expressões faciais, comportamentos, quem tem dificuldade de ler essas escolas sociais, né?
que é o caso dos neurodivergentes no geral, mas principalmente autistas. Então, eu entendo você, a cura ela pode demorar, pode levar um tempo, então você leve o tempo que você precisar para você deixar novas pessoas entrarem na sua vida e vai devagar, vai com calma, mas um dia isso vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, né? Por mais que seja mais difícil para a gente. E é isso, Vaneide, gente. querida, deixa eu só falar uma coisa para Vaneide. Eu tenho pacientes de 60, tenho o seu Paulo de 72 anos, que tem uma mãe narcisista de 93 anos. Não importa com que idade que você desperta, a sua vida começa depois daí. E aí é que você vai viver tudo em dobro, porque você começa a enxergar a vida com outros olhos, você começa a experienciar as coisas de uma forma tão intensa positivamente que é um renascer. Você renasce. Eu costumo usar a flor de lótus, né, como referência. Você renasce. E é tão bom viver em paz, viver sem medo de estar errando, de estar sendo defeituoso, defeituosa. É uma vida brilhante se você tratar, né? O tempo, eu costumo dizer, o tempo não cura nada, é o que você faz com o seu tempo. Se você buscar a cura, Vaneide, você vai viver coisas tão boas na sua vida, agora, de agora em diante, que você sequer vai lembrar desses 44 anos de prisão. Porque da agora em diante é que importa. Agora, de agora em diante é que a sua vida começa. E talvez você está pensando, não, mas eu já tenho uma idade, Virgínia, não importa. Você não sabe que dia que você vai partir, pode ser amanhã, mas pode ser com 100 anos. E você vai viver coisas muito belas nesse tempo que você tem aqui. Tenha certeza disso. Você também, Nossa. Tatá. Você Ai, também. obrigada. É tão bom poder ouvir isso, que a vida começa agora, depois que a gente abre os olhos, depois que a gente se sente livre de tanta coisa tóxica. E foi muito, muito bom ter você aqui, e principalmente com esse fechamento, né, chave de ouro. Muito bom ouvir as suas palavras, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Gente, a live ela vai ficar gravada, vai ficar aí por um tempo, então eu sei que teve gente que não conseguiu assistir. Tem muita gente que assiste depois, não tem problema, porque a intenção mesmo é levar informação. Depois de um tempo eu vou fechar, mas a gente vai fazer recortes da live, que é para poder ficar mais dinâmico, e vai botar no canal, vai botar nas redes sociais. Aí eu marco a Virgínia também para ela poder publicar nas redes dela, porque o que que a gente quer? A gente quer levar a informação para a maior parte de pessoas possíveis. Então, vocês não se preocupem que a informação vai continuar. E é isso, gente. Muito, muito obrigada, Virgínia. Muito Obrigada a obrigada você, pelo seu querida. tempo, pela sua presença, pelo seu conhecimento. Foi Obrigada. muito bom ter você por aqui. Foi um prazer enorme. Pessoal que nos assistiu até aqui, muito obrigada. Um beijo. Eu senti muita falta de estar online aqui com vocês. Eu espero que esse ano, porque ano passado foi um ano horrível para mim, mas esse ano eu espero voltar com tudo e trazer mais coisas para vocês. Se vocês já quiserem, já colocar aí nos comentários que tipo de assunto vocês querem ver aqui, pode escrever, que eu vou ler e vou reconsiderar. E nomes de pessoas que vocês querem ver aqui, podem escrever que eu vou chamar, tá bom? Virgínia, obrigada. Obrigada, Obrigada, Tatá. pessoal. Obrigada pela participação de vocês todos. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só colocar Virginia Coser no Google e vocês já vão me achar ali no YouTube e em outras redes também. Obrigada. Foi muito bom ver vocês aqui. Espero que cada um junte seus caquinhos e se reconstruam e sejam felizes, porque é isso que cada sobrevivente merece. E Verdade, eu aqueles que também são espero. autistas, sobreviventes duplos, né? Porque viver Sim, num mundo que não foi feito para nós e ainda passar por tudo isso, e o estresse pós-traumático em pessoas autistas, ele é intensificado pelo transtorno de processamento sensorial, por causa do transtorno de processamento sensorial. Então é muita coisa, mas é possível ser feliz sim. E compartilhem. sim. Isso, compartilhe. Manda. A Beca falou que vai mandar para a irmã dela. Manda. Manda que conhecimento nunca é demais. É muito importante. Gente, beijão. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada, gente. Tchau.